E aí, pessoal, eu sou o professor Pablo. Vamos seguir então com as aulas de sociologia com os conceitos relacionados à economia. Então aqui ainda estamos trabalhando com conceitos sociológicos e históricos relacionados à economia. Então vocês vão escrever aí, logo abaixo do conceito de economia que foi trabalhado na aula passada, escrevo o de revolução agrícola. Esse é um conceito histórico, não tão sociológico, mas ele é muito importante relacionarmos com a economia porque ele promove uma grande transformação na economia dos seres humanos. O que é a revolução agrícola na história? É a descoberta da agricultura. Vai copiando aí. E, consequentemente, da pecuária. Pelos seres humanos, já que estamos falando de ciências humanas, sempre é relacionado aos seres humanos, na região do crescente fértil, há mais ou menos 20.000 anos atrás. Bom, vamos se aprofundar um pouco melhor nesse conceito que está aqui no quadro. A descoberta da agricultura e, consequentemente, da pecuária pelos seres humanos na região do crescente fértil há mais ou menos 20.000 anos atrás. Bom, descoberta da agricultura e da pecuária, eu acho que fica um pouco claro. É quando o ser humano aprende a plantar. Por muitos milhões de anos, a humanidade não sabia produzir alimentos. E como que eles comiam? Como que eles sobreviviam? Da caça e da coleta. Primeiramente da coleta, porque o ser humano também não sabia caçar. Caçar foi um aprendizado que ocorreu ao longo de milhares de anos na história da humanidade. Primeiramente, coletando frutas, raízes, aquilo que a natureza já oferecia pronto. Quando a gente vai, por exemplo, ali numa árvore, pega uma goiaba, certo? A gente está coletando um fruto. Tem um animal morto que foi caçado por um predador, por exemplo, um gnu, foi caçado por um leão, e aí o leão encheu a pança e deixou aquele restinho, né, que as crianças adoram deixar no prato, os leões deixaram ali um restinho. Se o ser humano der sorte de estar passando ali naquele momento, antes das hienas chegarem, eles vão lá e comem a carniça que o leão deixou. Então, coleta e carniça foi a primeira forma de alimentação dos seres humanos. E depois ele aprendeu a caçar. E por muito tempo ficou nessa. Coleta, carniça e caça. Aquilo que eu chamo de 3C nas aulas de história, era a base da economia primitiva. Parece meio estranho esse negócio da carniça, mas era bem assim mesmo. O ser humano, ele via, às vezes ele até conseguia espantar os predadores e ficar. Mas isso era raro, né? Normalmente um leão, um predador maior, deixava muito pouco ali para ser destroçado. Aí as hienas vinham e o ser humano, depois que as hienas já iam embora, os seres humanos iam ali, pegavam os ossos, davam um jeito de quebrar o osso, batendo com a pedra e tiravam o tutano, né, que é um tecido que tem dentro do osso, e se alimentava, um dos primeiros nichos alimentares das sociedades primitivas. Mas, um belo dia, lá na região do crescente fértil, que é uma faixa de terra que fica onde hoje fica o Iraque e o Egito, ali entre o Oriente Médio e o Egito, naquela região conhecida como crescente fértil, que era uma faixa de terra fértil em meio a muitos desertos, em meio a muitos climas áridos,
havia uma faixa de terra fértil. Tribos que ali viviam, tribos de caçadores-coletores, conseguiram aprender a plantar. E aprendendo a produzir o seu próprio alimento, começou a criar um excedente, ou seja, sobrava um pouco de alimento. Com esse pouco de alimento que sobrava, eles podiam alimentar os animais. Porque como é que tu domestica um animal? O animal ele é selvagem basicamente por dois motivos. Porque ele tem que se alimentar, ele tem fome, e isso deixa a gente selvagem, né? Deixa a gente meio bravo, meio nervoso, quando a gente está com fome. E ele também era alimento, ele tinha que conseguir alimento para ele e evitar de virar alimento para outros. Então, o animal selvagem ele é arisco nesse sentido. Agora, se tu pega um filhote de animal selvagem, protege ele, garante que ele não vai ser atacado por um predador maior e alimenta ele, ou seja, ele não precisa caçar, ele vai crescer dócil. Então essa é a chave da domesticação dos animais. Só que para tu alimentar um animal, tu tem que pelo menos ter o teu garantido. E na época da caça e da coleta, mal os seres humanos tinham o dele garantido, e imagina alimentar os outros bichos. Mas quando eles se estabelecem em uma certa região e passam ali a plantar, eles têm a possibilidade de alimentar animais pequenos, filhotes normalmente, né? Tu não vai convidar um lobo crescido para ir lá jantar contigo, aí não rola. Agora, se for um filhotinho, normalmente eles pegavam o filhotinho de animal selvagem para servir como brincadeira de criança, e aí, alimentando e protegendo desde pequeno, vai. E claro, tem outras influências na domesticação de animais, né? Por exemplo, alguns lobos passaram a perceber que se eles não atacassem os seres humanos, mas fossem se chegando ali no sapatinho e tal, de repente podia rolar, né, uma troca de favores, né? O ser humano alimentava o lobo protegia a aldeia, e aí, claro, alguns lobos, né, foram percebendo isso, enfim, foram testando, e aí surgiu os cachorros, né, que é uma espécie de lobo doméstico, né, que foi se domesticando aí ao longo de muito tempo. Essa questão dos lobos aí, dos seres humanos, essa aproximação, tem muito a ver também com a evolução, uma questão lá das aulas de história, ainda vai rolar um vídeo sobre isso. Bom, voltando aqui, a revolução agrícola, o ser humano vai descobrir a agricultura, vai largar de ser nômade, porque até então a caça e a coleta forçavam o ser humano a ser nômade, porque ele parava lá no lugar, tinha muitas frutas, pronto, todo mundo comeu as frutas, acabou as frutas, o que a gente vai fazer? Temos que ir para outro lugar, procurar onde é que tem fruta. Ou tinha que ir seguindo, né, as manadas de gnus, de antílopes, enfim, naquela tentada de conseguir uma carniça, ou até mesmo depois que aprendeu a arte da caça, caçar os animais, mas essas manadas eram móveis, o ser humano tinha que seguir. Então, nessa época mais primitiva, as coletividades, né, as tribos de seres humanos eram nômades, caça, coleta, carniça e nomadismo. Isso é a marca do período paleolítico, que é o maior período da história da humanidade. Quando descobre a agricultura, o ser humano, no momento que planta ali no território, ele vai ficar ali, porque ele não vai plantar e sair, ele também não precisa, porque está garantido o alimento ali. E aí, garantindo o seu alimento, alimentando os outros, maturidade de favor, acabou também domesticando os animais. Então surge a pecuária na região do Crescente Fértil há mais ou menos 20 mil anos atrás, né? Essas questões históricas, elas estão sempre se movimentando, com novas descobertas, enfim, mas se a gente fosse botar um período aproximado, colocar uma margem de erro um pouquinho maior assim, há mais ou menos 20 mil anos atrás, são alguns indícios mais antigos de assentamentos agrícolas permanentes, né, em algumas regiões, como, por exemplo, a mais antiga delas, o Crescente Fértil. E por que a gente está falando sobre isso em economia? Porque a partir da Revolução Agrícola, o ser humano passa de uma economia coletora, na qual ele dependia, né, de fatores ambientais para conseguir o seu alimento, para uma economia produtora. Não é só na alimentação, porque no momento que tu domestica um animal, tu pode usar o couro dele para fazer uma roupa. Antes era como se fosse uma carniça, tinha que achar ali o animal morto, de repente pega a pele, pega aquela pedra, né, a pedra lascada, raspa a pele da carne
e usa ela, mas, ou seja, o ser humano não produziu aquela roupa, não produziu aquela pele, ele coletou pronto na natureza. A moradia também pegava pronto, normalmente era uma caverna, enfim, às vezes havia uma cabaninha provisória que se conseguia montar com umas estacas e uma pele de elefante, enfim, mas tudo pegava pronto. Então, o alimento, o vestuário, a moradia, aqui o ser humano vai aprender a plantar, a criar animais e aí vai possibilitar outros tipos de aprendizado. Bem importante, a criatividade, ela é filha da necessidade. Se o ser humano se estabelece num certo local, vira sedentário e passa a plantar ali, qual é a necessidade que surge nesse momento? De aprender a fazer uma casa. Antes não tinha essa necessidade, o ser humano não ia gastar o cérebro dele, o tempo dele para aprender a fazer casa, se daqui uma semana eles já iam se deslocar quilômetros mais adiante para uma outra região em busca de alimento, daqui a pouco em busca de uma outra caverna, porque foram corridos por animais selvagens daquela caverna que eles estavam. Então, o ser humano ele vai aprendendo outros ofícios a partir da necessidade que se cria quando ele se estabelece num certo território, uma nova realidade. Então, o ser humano passa para uma economia produtora de alimento, produtora de vestuário, produtora de moradia e, aos poucos, produtora de outros bens essenciais para a sobrevivência e existência humana. Certo? Então, aqui, revolução agrícola dentro do assunto de economia, porque promove uma grande transformação no modo de vida das tribos humanas, que é passar de uma economia coletora para uma economia produtora. Importante, isso não acontece simultaneamente em todos os lugares do mundo. Não vão achar vocês que lá uma tribo descobriu a agricultura, postou no Twitter o negócio e todo mundo ficou sabendo, no outro dia estava toda a tribo plantando. Não. A comunicação naquela época era um pouquinho mais precária, o negócio era no boca a boca, estava todo mundo muito longe um do outro, né? Então muitas tribos, por exemplo, permaneceram nômades por milhares de anos, seja por não conhecer a agricultura, ou mesmo seja por opção de não querer, né, modificar o seu modo de vida. Então, revolução agrícola, transformação profunda no modo de vida dos seres humanos, economia coletora para produtora, e esse é o primeiro passo para o surgimento das civilizações. Certo? Grande abraço, até o próximo conceito de economia.